Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere as seguintes manchetes com a gente. Senadores começam a avaliar proposta da PEC de transição. Presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia das Forças Armadas. Descoberta científica aponta a América do Sul com um dos maiores recifes do mundo. Operação termina com 68 aves resgatadas na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Pelé segue internado em São Paulo. Quadro do rei do futebol é estável. Liesa começa a venda de ingressos dos desfiles do Carnaval de 2023. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, iniciam a avaliação da proposta de emenda à Constituição. A PEC que retira os recursos do Programa de Transferência de Renda do teto de gasto do governo federal. Após a avaliação da CCJ, a PEC da transição deve seguir para votação no plenário do Senado já na quarta-feira. Para ser aprovada, a proposta precisa dos votos de pelo menos 49 senadores e 308 deputados em 2 turnos de votação. Segundo o relator-geral do projeto de orçamento para 2023, senador Marcelo Castro, a proposta deve permitir o atual Auxílio Brasil fora do teto por 2 anos, e não 4, como estava no texto original. Ao todo, a PEC da transição prevê a liberação de 198 bilhões de reais. O valor como está hoje é excepcionalizando do teto de gastos o programa Bolsa Família, que são exatamente 175 bilhões de reais. Os líderes das duas casas devem se reunir e o texto pode ser aprovado em plenário do Senado ainda esta semana. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. O presidente eleito defende aumento do salário mínimo, além da inflação para trabalhadores e aposentados. A mudança está prevista na PEC da transição. Lula também avalia que o crescimento da economia deve ser repartido com toda a sociedade. Não adianta o PIB crescer 10% e o povo não participar desse crescimento. Aliás, o povo participa no crescimento do PIB, mas para comer o que esse PIB permite, o povo não participa. Então nós queremos que o povo participe. De acordo com Lula, não há previsão de anúncio de ministros antes da diplomação, marcada para 12 de dezembro no Tribunal Superior Eleitoral. As reuniões com partidos e lideranças seguem em Brasília, inclusive com siglas que não participaram da chapa da candidatura. Eu não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas. A gente tem que conversar com os deputados eleitos. A gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país. E o presidente eleito Lula se encontrou com um representante dos Estados Unidos para tratar da viagem que fará com o presidente americano Joe Biden. E os detalhes você confere na reportagem a seguir. O Jake Sullivan relembrou o discurso do Biden, em que ele reconhece a necessidade dessa reforma enfim, de uma representação adequada. Ele mencionou a América Latina e África, inclusive. Em uma rede social, Lula afirmou que recebeu do conselheiro de segurança norte-americano um convite do presidente Joe Biden para visitar os Estados Unidos. A visita ainda não tem data para acontecer. A única coisa que foi falada é que provavelmente ele disse eu acho. Ele, usando as palavras, ele não excluiu, mas ele disse eu acho que terá que ser depois da posse. E o presidente Jair Bolsonaro participou esta semana da cerimônia de cumprimentos de fim de ano dos oficiais generais das Forças Armadas. O encontro foi no Clube Naval de Brasília.
Esse evento faz parte da agenda de dezembro do presidente da República. É a tradicional confraternização de Natal oferecida pelo Alto Comando das Forças Armadas, que esse ano incluiu a apresentação dos novos oficiais generais da Marinha e da Aeronáutica. Ao lado da primeira-dama Michele, o presidente Bolsonaro recebeu os cumprimentos dos militares presentes. Os generais do Exército recém-promovidos foram apresentados na semana passada. Um estudo internacional produzido com recursos do CAPES, Instituição de Incentivo à Pesquisa Acadêmica, descobriu que a América do Sul tem um dos maiores recifes do mundo. A publicação foi feita na revista científica Britânica Nature. Que o Brasil tem uma biodiversidade incrível, todo mundo sabe. Logo, pensamos nas vegetações da Amazônia, do Pantanal, da Caatinga, do Cerrado, mas não podemos esquecer do nosso ambiente marinho. E é nele que está um dos maiores recifes do planeta. A descoberta vem depois de cerca de 4 anos de estudos. A gente foi coletando dados pouco a pouco, em coleções das universidades, inclusive no Rio de Janeiro, no Ceará, em Pernambuco, até nos Estados Unidos. Aí quando a gente conseguiu uma grande quantidade de evidência de provas, que foi suficiente para a gente poder fazer essa afirmação, que na verdade a gente tem um único recife que inicia ali na Guiana Francesa, passa na costa norte do Brasil, na costa nordeste e chega até o sudeste. Todo o sistema tem 4.000 quilômetros. Em toda a extensão há mais de 10.000 espécies. A descoberta pode servir para uma série de ações de conservação e uso sustentável. Como é uma área muito biodiversa, você pode ter vários produtos biotecnológicos, inclusive para questão farmacêutica e humana. Várias substâncias, antibióticos, substâncias anticâncer, já foram encontrados em recifes. Então, o potencial que você tem para patentes, para tecnologia, é altíssimo. E 6 pessoas foram presas e 68 aves resgatadas em uma feira na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os pássaros silvestres eram comercializados sem licença e condições de maltratos. Acompanhe. A operação foi deflagrada neste domingo, na Feira Livre da Tijuca. Atuaram na ação os agentes da Polícia Civil da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em conjunto com o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, o IBAMA e a Prefeitura do Rio. Foram apreendidos 68 pássaros silvestres em condições de maus tratos, que eram vendidos sem licença. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Aves Silvestres do IBAMA e os responsáveis foram conduzidos até a sede da delegacia especializada. Bom, você confere agora as informações sobre o estado de saúde do rei do futebol, Pelé, que está internado na capital paulista. O último boletim médico do Hospital Albert Einstein foi divulgado no fim de semana com o quadro estável do jogador de futebol e rei Pelé, mas ainda sem previsão de alta. Ontem, torcedores foram à porta do Albert Einstein, na região do Morumbi, que fica na zona oeste da capital, e fizeram uma vigília. O ato foi convocado pela torcida jovem do Santos, time em que Pelé iniciou a carreira. O grupo levou uma bandeira com imagem e colou mensagens de apoio bem ali na grade do jardim do hospital. Alguns moradores do bairro também se juntaram aos torcedores. Eu lembro que Pelé, de 82 anos, foi internado na terça-feira, dia 29, para tratar uma infecção respiratória e os médicos também estão reavaliando o tratamento quimioterápico de um tumor no cólon que foi identificado em setembro do ano passado. E as preparações para o Carnaval 2023 já começam a esquentar no Rio de Janeiro. A Liesa, responsável pela venda dos ingressos de arquibancadas e cadeiras para o desfile do Grupo Especial na Sapucaí, já estão à disposição da população. Confira a matéria.
A Aliesa abriu as vendas às 9 da manhã de hoje. Quem quiser ver o maior espetáculo da terra de pertinho vai desembolsar entre R$ 80 e R$ 300. As compras são pelo site Total Acesso, empresa autorizada pela Aliesa, e o pagamento pode ser em Pix ou cartão de crédito. Os ingressos digitais são para os dias 19 e 20 de fevereiro, domingo e segunda, e poderão ser baixados em janeiro através do aplicativo Rio Carnaval. Será cobrada uma taxa de 10% de serviço sobre o valor da compra. Pela primeira vez, a Aliesa utiliza esse tipo de venda, acabando assim com os ingressos tradicionais, os impressos. Bom, e como vocês viram, as escolas de samba fazem um mini desfile no Rio, já esquentando a animação para o evento. Confira. Foi dada a largada. A Cuíca começou a chorar. Todas as 12 escolas que vão disputar o grupo especial em 2023 apresentaram o enredo em um mini desfile. Inclusive, a ordem das apresentações na Sapucaí foi mantida. A primeira a pisar na avenida foi o Império Serrano, que retorna à elite do carnaval após 3 anos. A agremiação de Madureira vai homenagear o sambista Arlindo Cruz. O mini desfile foi um verdadeiro desafio para as escolas. Cada agremiação poderia levar até 240 componentes e o tempo máximo de 35 minutos por apresentação, incluindo o tradicional esquenta. O público pôde assistir uma prévia do que vai acontecer no Sambódromo. A animação rolou no sábado e no domingo. A última escola a pisar na Sapucaí improvisada da Gamboa foi a Viradouro, que vai apresentar a história de Rosa Courana, a primeira mulher negra a escrever um livro no país. Catadores de materiais recicláveis convivem com o preconceito e também com dificuldades de armazenamento desses materiais que são recolhidos. A baixa remuneração é um desses motivos. Essa foi a conclusão de uma pesquisa feita por meio do aplicativo Cataqui, com autônomos de São Paulo, Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. O Caio trabalha há 10 anos como catador nas ruas de São Paulo. Há 5, ele conheceu o aplicativo Cataqui, que fez a ponte com os clientes que ele tem hoje. Uma professora amiga minha me apresentou o aplicativo, né? Ela falou que agregava quem queria dispensar seu material reciclável, entulho, enfim, ao catador, né? Baixei, consegui, né, alguns fregueses fixos até a pandemia. Depois disso, deu uma parada, mas graças a Deus está voltando a chamar. A Fran começou a catar resíduos há 3 anos, quando se viu sem oportunidades no mercado de trabalho, depois de enfrentar problemas de dependência química. Nunca consegui nenhum trabalho por ter passado por sistema prisional também, né, pelo motivo da drogadição. Então, quando eu me recuperei, não teve portas abertas, né? E eu fui trabalhar já com a carroça. Uma pesquisa feita pelo Cataqui identificou a maioria dos catadores como homens negros e pardos entre 40 e 59 anos. Para 7 em cada 10, o trabalho de catador é a única fonte de renda. O aplicativo, que conecta catadores a quem precisa descartar materiais, faz parte do projeto Pimp My Carroça, que busca dar visibilidade aos catadores de recicláveis. O objetivo que a gente tem com a nossa pesquisa, né, recém-lançada, é trazer visibilidade para os catadores e para a importância do trabalho que eles fazem nas grandes cidades. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Miage, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis.
volta com o nosso noticiário. Você confere agora de notícias locais com o jornalista Maurício Aragão e com os comentários dos bastidores da notícia com Carlos Emir. Está começando mais um Bastidores da Notícia e hoje nós vamos falar da PEC Furacão. PEC Fura-Teto, a carreta furacão que o Emílio Zurita fala. Essa PEC está dando o que falar. Essa PEC Furacão, ela aumenta os gastos acima do teto em quase 200 bilhões de reais. Seria uma carta, um cheque em branco para a organização criminosa que está para assumir o poder. E já mostra nessa PEC a finalidade dela. Eles mudaram o nome agora para PEC Bolsa Família, como se fosse entrar na questão do público, comover, né? Oh, não, essa PEC é para auxiliar o Bolsa Família. Nada disso. O jogo da velha política, como acontecia antigamente, essa PEC está mostrando quem são os deputados que estão lá, quem são os senadores que estão lá, que estão querendo aprovar esse absurdo que vai levar o Brasil para o buraco. Ela vai ser votada hoje. Hoje ela está sendo apresentada na CCJ e o Davi Alcolumbre, esse mesmo que foi presidente do Senado, deve ser o relator na CCJ dessa PEC. Essa PEC ainda vai passar pela Câmara dos Deputados para ser votada, né? Muitas coisas vão acontecer ainda nessa semana em relação a essa PEC, até porque o próprio Nainer foi para Brasília para fazer o quê? A velha política que no governo atual do Bolsonaro tinha acabado. A questão da troca de apoio por ministérios. Essa PEC, na verdade, é para pagar os 13 ministérios a mais, ou 14 ministérios a mais, que serão criados para acomodar essa frente ampla pela democracia, essa democracia que continua censurando pessoas. Tivemos o caso da Bia Kicis ontem, que derrubaram a conta dela. Isso mostra e prova quem está do lado do Brasil, do crescimento, e quem está contra ao Brasil. Aquela velha política, aquela política carcomida, aquela política que troca voto por cargo, está acontecendo. Parece aquele filme da marmota, não sei se vocês lembram, que o cara dormia e acordava no mesmo dia, todo dia ele acordava no mesmo dia. Nós estamos voltando ao passado. Escândalos de corrupção que aconteceram no passado estão prestes a acontecer, até porque essa questão dos ministérios não está sendo feita por escolhas técnicas. É um cheque em branco, essa PEC carreta furacão, que o PT está querendo empurrar goela abaixo para nós, brasileiros, pagarmos essa conta mais na frente, porque, com certeza, eles querem financiar o apoio político, como é de praxe e como foi em todos os governos anteriores do PT. Quem falava da velha política, que tinha que mudar a velha política, e votou e fez o L, agora está aí a consequência. Em todos os jornais, saindo, a equipe de transição ou transação, entre aspas, está fazendo o que sempre foi feito na política aqui no Brasil: troca de favores, negociatas. Eles não estão nem aí para a questão da economia, para a questão do Brasil. Eles não estão vendo o que está acontecendo nas ruas, as manifestações democráticas que estão acontecendo. Eles não estão vendo como o Brasil está. A velha imprensa, como sempre, fazendo o seu papel de assessoria de imprensa do PT, batendo palma e aplaudindo. Saiu no Estado de São Paulo, uma colunista do Estado de São Paulo, falando que Lula brincou, falando que ia ter que colocar 100 ministérios para acomodar todo mundo. Olha o tom e o nível do jornalismo que chegou aqui no Brasil. Imagina se fosse ao contrário.
Imagina se fosse ao contrário. A PEC, essa PEC que era a PEC do rombo, a PEC do rombo agora, que é a emenda do relator que eles querem falar. Mas estamos aqui de olhos abertos e iremos fiscalizar cada movimento dessa PEC furacão, PEC fura-teto, PEC precipício, a PEC do jeito que vocês quiserem. Mas isso só vai ajudar a afundar o Brasil com a velha política que está se instaurando novamente. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. Bom, e com as notícias locais, vocês conferem agora com Maurício Aragão. Suspeito de assalto é baleado após perseguição em Rio das Ostras. Teresópolis inicia vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a menores de 3 anos. E o primeiro sábado de vacinação em Magé tem 200 doses aplicadas. Meu amigo Antônio Alexandre, a gente começa com o giro de informações por uma ocorrência policial em Rio das Ostras, no bairro Serra Mar, na noite do domingo, dia 4. Militares apreenderam um revólver calibre 38 após perseguirem um suspeito de assaltar pedestres. Eles foram acionados recebendo a informação de que homens estariam roubando pedestres a bordo de um carro. O veículo em que eles estavam veio a colidir na esquina da rua Piauí. Os militares, então, encontraram um dos suspeitos e ele ameaçou sacar a arma. Um dos policiais atingiu o suspeito com um tiro. Ele foi socorrido para o pronto-socorro de Rio das Ostras e não havia boletim sobre seu estado de saúde até o momento dessa gravação. A Prefeitura de Teresópolis iniciou nesta terça-feira, dia 6, a aplicação da vacina contra a Covid-19 no público infantil sem comorbidade de 6 meses a 3 anos de idade. A população poderá receber a chamada Pfizer Baby de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro Materno Infantil, que fica na Várzea. O imunizante será utilizado para a primeira dose, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde. O Centro Materno Infantil também realiza vacinação contra a Covid-19 no público infantil com a mesma idade, para portadores de comorbidades. Por falar ainda em vacina da Covid-19, a equipe de saúde de Magé, as equipes dos 7 polos de saúde de vacinação, funcionaram no último final de semana num mutirão para a aplicação de doses não só da Covid-19, como também das vacinas de rotina. Segundo números da Secretaria Municipal de Saúde, foram mais de 200 doses aplicadas neste primeiro sábado. A secretária de Saúde, Larissa Stort, diz que o objetivo é justamente atender as pessoas que não podem se vacinar durante a semana por conta de estarem no trabalho, e também aquelas pessoas que não têm como, pelo mesmo motivo, levar os filhos para se vacinarem. Já a cidade de Petrópolis está realizando a vacinação itinerante de Covid-19, influenza e também vacinas de rotina. Nesta terça-feira, dia 6, foram atendidas as comunidades São João Batista e Santíssima Trindade. Nesta quarta, dia 7, mais uma vez terá atendimento no PSF da comunidade São João Batista e também no PSF do Moinho Preto. E na quinta, dia 8, será a vez do PSF de São Sebastião também receber o atendimento junto com o PSF Moinho Preto. E vamos agora à previsão do tempo e vamos falar dos temporais que continuam castigando algumas áreas do país. Da semana passada para cá, quase 120 mil pessoas foram afetadas pelas forças das chuvas em áreas do Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Paraná e também no Rio de Janeiro. Acompanhe.
Da semana passada para cá, quase 120 mil pessoas foram afetadas aí pela força das chuvas em áreas do Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro. Mais de 17 mil brasileiros estão fora de suas casas e 11 pessoas perderam a vida. Na sequência, vocês conferem a previsão do clima-tempo. Nesta terça-feira, a circulação dos ventos provoca o aumento da chuva em toda a região sudeste do Brasil, com alto potencial de temporais entre o sul de Minas, do Rio de Janeiro e em todo o estado de São Paulo. A região da Baixada Santista, Santos, o litoral sul paulista ficam em alerta durante todo o dia e os acumulados podem ser elevados, inclusive na Grande São Paulo. Pelo interior e também em grande parte do centro e sul de Minas, inclusive em Belo Horizonte, muitas nuvens se formam ao longo de todo o dia e a chuva acontece em vários momentos, mas intercalando períodos de melhoria. Na capital paulista, por causa desse tempo mais encoberto, a temperatura também diminui. Ainda há risco de chuva forte no centro e norte fluminense. Em Vitória, chuva mais isolada e mesma condição entre o Vale do Rio Doce e a região de Almenara. A máxima em São Paulo não passa dos 25 graus, mas chega a 28 graus em Vitória. No Rio de Janeiro, tempo abafado com máxima de 30 graus e 25 graus apenas na capital Belo Horizonte. E você fica agora com os esportes e vamos conferir como foi a vitória do Brasil sobre a Coreia por 4-1. Antônio Alexandre, vamos falar agora de Copa do Mundo. Faltava ainda um jogo para terminar as oitavas de final. No momento que a gente grava essa participação, faltava o jogo Portugal e Suíça. A gente vê aí o Brasil comemorando a vitória sobre a Coreia do Sul por 4-1. Resultado que mostra o quanto o Brasil é um dos favoritos para a Copa do Mundo. Foi, com certeza, faltando ainda o jogo entre Portugal e Suíça, a partida mais tranquila das oitavas de final, onde a equipe classificada passou com mais facilidade, principalmente no primeiro tempo, quando o Brasil liquidou e depois passou a administrar a partida. Grande vitória, o Brasil está no caminho certo. Agora sabemos que a tendência é ter um jogo muito mais difícil contra a Croácia, que se classificou nos pênaltis em cima do Japão. E lembrando que na manhã desta terça-feira tivemos a eliminação da Espanha com a vitória de Marrocos nos pênaltis depois de 0-0 no tempo normal e na prorrogação. E uma última notícia sobre um possível sequestro deixa moradores preocupados em Magé. No balneário da praia de Mauá, um morador foi sequestrado na porta de sua residência no sábado, às 21h30. Parentes e amigos estão em total desespero com o desaparecimento de Franklin Sanches Peçanha. Segundo Felipe Sanches Peçanha, empresário e irmão da vítima, em apelo às redes sociais, declarou haver fortes indícios que seu irmão tenha sido sequestrado e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Franklin seja imediatamente comunicado à polícia. Toda a família, incluindo esposa, mãe, parentes e amigos, estão em total desespero por falta de notícias. Não há sequer nenhuma informação sobre o possível paradeiro de Franklin. Se você viu, testemunhou e sabe qualquer coisa sobre essa notícia, por favor, comunique imediatamente às forças de segurança sobre esse possível sequestro. Você pode denunciar o caso à própria polícia. Bom, gente, então fica aí esse registro quanto a esse apelo, na esperança de que teremos, então, um retorno rápido no esclarecimento do desaparecimento do jovem Franklin Sanches. Vocês viram aí que essa notícia é uma notícia, acima de tudo, de utilidade pública e a gente conta com a colaboração de você, amigo telespectador e assinante da Rede TV Mais TV Arte HD e através também das redes sociais, onde nós vamos divulgar amplamente essa notícia. Muito obrigado. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do nosso telejornal, agradecendo a você, amigo telespectador, a você, assinante da nossa rede, através da Sumicity, nas redes sociais e nas plataformas que incluem a nossa emissora. Muito obrigado
e até breve.